Sexta-feira de uma semana agitadíssima nesse meu Brasil, vim até de laranja. Não é laranja, mas pode ser, gente. Meio amarelo. Que maravilha! Vamos lá. Hoje, Caroline Ribeiro, essa mulher maravilhosa, brasileira, nascida em Belém do Pará, essa terra que eu amo, que está tão sofrida nesses tempos de Covid, com a situação dos indígenas lá muito crítica. A gente tem que prestar muita atenção nessas pessoas que estão lá e sem assistência dos hospitais. Quero saber quem vai te entrevistar. Quem vai me entrevistar? Não sei, gente. Do dia para fazer uma live só minha? Vocês, né? Vou falar com vocês. Eu vou abrir o Instagram para vocês. Cadê a Caropita? Oi! Oi, linda! Maravilhosa! Tudo bom? Que saudade! Ai, que saudade! Eu também, eu tô acompanhando algumas lives aqui tuas, dá uma saudade. Gente, Aqui quanto você tempo a falou gente não se vê ao vivo? Faz muito tempo, e eu acho que deve ter sido desde aquela época da MTV, do último dia lá, daquela festa toda que aconteceu. Um misto de tristeza e alegria. Foi uma coisa exata, né? Foi uma euforia com melancolia. Foi. Aquela coisa, parece aquele meme, né? Não, tô feliz, mas tô desesperada. É. Não, eu tô empolgada, mas tô assustada. É muito louco, né? A gente fica assim, um mix de emoções. É uma loucurinha boa, mas é gostoso fazer parte dessa história aí, de alguma forma. Sim, total, né? Total. Mas primeiro me conta como você tá passando essa quarentena, como é que vocês estão tão bem aí? Tão bem, sou eu, meu marido e meu filho, de 16 anos, em São Paulo. Gente, a gente gente 16 tá anos. 16 anos, eu sou mãe de um adolescente. Eu falo, eu saí de casa aos 16 anos. E hoje ver o João desse tamanho me assusta, eu confesso, me assusta bastante. E assim, eu achei que fosse ser difícil por conta dele, né? Por conta de ser um adolescente que tá naquela coisa de sair, balada, enfim. E ele é super do esporte, aí fechou tudo, ele não pode mais jogar. Mas a gente, assim, no começo ficou aquele ponto de interrogação. Na segunda semana começou aquela coisa de eu preciso fazer algum curso, eu preciso fazer alguma coisa, queria fazer tudo ao mesmo tempo e agora. E depois eu entendi que tudo no seu tempo. Tinha dia que eu dormia o dia inteiro, dia que eu chorava, dia que eu ria. Então, é aquela coisa do balanço, né? Um dia surtando e o outro não, era assim. Total. Mas também. A gente está segurando a onda aqui no geral. Não tem um dia igual ao outro, quer dizer, já vai fazer o quê? 3 meses já? E os dias são todos diferentes. O que está acontecendo comigo é que, assim, eu tenho ficado com menos tempo para fazer as coisas. Também porque eu acabei preenchendo meu tempo com muitas coisas, muitas demandas, muitas reuniões via Zoom, Jitsi e tal, FaceTime. Tô fazendo essas lives da MTV, quer dizer, já é meio mal, né? Não é só o tempo da live, né? Você tem que pesquisar. Dar uma olhada em tudo. Né? E convidar, e ver a data que a pessoa pode. Tudo isso é uma produçãozinha que quem faz sou eu mesma, não tem uma pessoa me ajudando, né? Mas, sobretudo, eu tenho visto muita coisa legal acontecendo assim nas lives, muita informação importante, sobretudo, eu acho que nesse tempo é legal a gente ficar antenado no mundo, né? Se manter ligado para você que tá em casa. Mas é isso que é interessante. Acho que no começo teve aquela loucura do preciso de informação. Então a gente apertava em tudo que era botão, e lives de todos os tipos. E hoje em dia você já vê uma seleção melhor. Eu acho que as pessoas entenderam que não é todo mundo que precisa falar, não é todo mundo que precisa ouvir tudo, você não precisa saber de tudo, é o que te interessa, realmente o que chama a tua atenção. E tem coisas muito boas surgindo, assim. Tem os assuntos muito gostosos, assim. Eu tenho aprendido muita coisa. Eu acho que o tempo... O que você gosta de ver? Conta pra mim. Cara, eu tenho visto muito Porchat, eu tenho te visto. Eu tenho acompanhado muito Porchat, e principalmente política. Eu amo política, eu descobri não, eu sempre gostei. Mas tudo que é sobre política, eu sei que a gente não está num momento muito bom não, está num momento terrível. Talvez o pior da história. Mas é extremamente interessante para aprender, sabe? Então eu acho que tudo que é sobre política ou ativismo, eu tô em cima. Cara, tô de olho. Com você, sabia? Eu também, olha, sou uma pessoa que eu nunca fui muito interessada por política, assim, também. Mas, assim, achei que nos últimos anos não era mais uma opção, sabe? Não era mais uma opção. Era assim,
Eu passei muitos anos feliz e alienada, mais ou menos, né? Não é que eu era totalmente alienada, mas eu era um pouco, assim, não era uma coisa que estava na minha vida, que eu me preocupava com aquilo, que eu ficava olhando, sabe, o Aham. caderno de política, das notícias e tal. De uns anos para cá, isso não foi mais uma opção. E aí eu falei, bom, então vamos entender, na verdade, a política não só de hoje, mas assim, a história da política no Por mundo. que que a gente chegou aqui, né? Exatamente, É. como chegamos aqui? Exato. Gente, e assim, aí isso dá coisas mais assim, tipo capitalismo, socialismo, o tal do fantasma do comunismo, que é um fantasma que aí inventaram, É. colou esse fantasma e tá aí. Aham. Não sei, comunismo, não sei de onde eles tiraram, é meio É, terra eu plana, né? chamo isso de inversão de narrativa, né? Eles conseguem transformar uma coisa que eles estão fazendo como se a oposição estivesse fazendo. Eu falo, não, isso é loucura, calma. Exatamente. Esse é o modus operandi desse governo, é tipo, eu faço uma porcaria, daí eu vou dizer que eu fiz o contrário. E as pessoas vão acreditar. E ainda tem alguns que É. acreditam. Mas é muito. E é legal, e tá sendo legal. Eu também acho. Eu tô gostando daquelas da Gabriela Prioli com a Anitta. A Sim, Anitta. porque. E eu falo até para o meu filho, é bacana isso, para essa molecada jovem entender de uma maneira fácil, sabe, o que que é política, porque eu acho que foi muito mais difícil para mim do que para eles. Hoje o acesso vai estar muito fácil. É lógico que eles têm que selecionar da onde aprende, né? Mas o acesso tá bem mais gostoso de aprender sobre, eu acho. É, e a Anitta tem essa coisa de que ela é muito. Assim, ela não tem vergonha, sabe, de admitir que ela não teve acesso àquelas informações. Então, ela faz as perguntas mais elementares, Exatamente. assim. Olha, gente, não tem desculpa para você. Não, ela pega pela mão, assim, né? Aham. E a Gabriela, super professora, didática. É incrível, né? Eu também Não, estou muito bom. adorando. Eu estou fazendo agora, Marina, para o IGTV chama Mude, que é um programete para a IGTV, e eu converso com pessoas que causam mudança no entorno delas. E aí, para mim, eu tenho aprendido tanto, a gente grava via Skype, posta depois. São papos com pessoas que fazem alguma coisa na comunidade delas ou no entorno. Então, eu falei com a Alexandra Gurgel sobre gordofobia, falei com o Jackson Araújo, que fala sobre moda sustentável, economia afetiva, falei com o Raul Santiago, lá do Complexo do Alemão, com a Lilia Schwartz sobre política. Gente, que Então, assim, incrível! a gente tá. Eu tô aprendendo muito. Eu saio da conversa, assim, com a cabeça a mil e sempre me sentindo um pouquinho culpada. Tipo, putz, eu fiz isso, eu podia ter feito diferente, mas é hora de aprender. Então, a ideia é realmente a gente escutar, perceber que a gente estava fazendo de menos ou que a gente pode fazer um pouco mais do que já faz, sabe? E mudar a chave de pensamento, mudar o olhar, assim. Então, eu acho que tem sido... É um momento extremamente difícil, né? E eu acho que a gente está numa situação de privilégio, mas que tem sido de abrir os olhos mesmo. Eu acho que a gente vai sair dessa melhores, assim. Quem busca informação e quem está afim de mudar, acaba que Totalmente. sai melhor da Não, história. totalmente. E eu acho que também tem uma coisa que você falou que assim, a gente faz parte, eu acho, do nosso, sei lá, do nosso aprendizado. Eu não queria usar essa palavra, mas eu não consegui achar nenhuma Uhum. melhor. Da gente assim entender que às vezes aquela mulher, sei lá, no nosso tempo de MTV, Uhum. nós éramos outras pessoas. A gente Exatamente. era outra pessoa. A gente hoje tem consciência de fatos e de desigualdades e de injustiças e de privilégios que a gente tem e teve a Uhum. vida inteira que, na verdade, a gente não, eu pelo menos não pensava dessa forma, É né? sempre tempo de aprender, né? Eu vi você conversando com a Penélope, vocês falando assim, nossa, talvez eu tenha falado coisas que hoje eu seria cancelada, né? E muito Total. por aí. Eu acho que quase todo mundo que trabalha ou trabalhou na TV carrega isso. Alguém vai achar alguma coisa errada que foi dita lá atrás, porque a gente vem evoluindo. Às vezes a gente evolui e às vezes não, né? Então que bom que a Tem gente está gente, evoluindo. tem gente que não. Eu acho que uma das coisas mais legais é a gente também admitir que a gente falhou, que a gente Uhum. errou, que a gente não tinha essa consciência, né? É. Sei lá. Agora a gente está fazendo aqui no meu perfil, eu estou fazendo uma ocupação com a Vânia Dias, que Puta, eu vi. é uma influenciadora, ela é baiana, ela é repórter de cultura de um programa de Soterópolis, lá em Salvador. E a Vânia ontem fez uma live
falando da pauta, né, dessa luta antirracista, que é uma luta que eu acho que é muito importante, fundamental e tal. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? Será que as pessoas... não tinha tanta gente na live, daí a gente ficou pensando, mas o que será? Será que os seguidores da minha rede não se interessam por esse assunto? Ou como é que é? Como fazer para trazer essas pessoas para dentro, sabe, do debate? Então, aproveito para fazer aqui a propaganda para quem está aqui assistindo. A Vânia vai continuar ocupando esse espaço aqui por mais algumas semanas, sempre com terças e quintas. E sábado e domingo ela vai fazer lives, quando ela puder. E aí eu convido todo mundo a... Que isso, vamos... E eu acho, Marina, até o número de visualizações e tudo, isso é tempo. As pessoas precisam entender que o olhar vai mudar, sabe? Essa mudança de olhar mesmo. E isso leva um tempo. Então pode ser que agora muitos ainda não tenham entendido o porquê, mas daqui a uma semana ou daqui a um ano, isso vai depender de cada um, mas a gente vai mudando o olhar, sabe? Total. É uma coisa que eu tenho aprendido, a Alexandra Gurgel, né, falando sobre gordofobia, ela falou, Carol, não é feio, não é bonito, é o que a gente está acostumado a ver, é o que foi ensinado pra gente que é bonito, entendeu? Então a gente realmente, a gente tem que ressignificar tudo que nos foi colocado para poder evoluir, não adianta. Total. Nossa, tem toda razão. Ai, que papo ótimo. Vamos falar de política. Vamos falar de política, trocar foto. Ô, Carol, conta pra mim. Vamos falar do comecinho da MTV, assim. Vamos. Como é que... quem era a Carol antes de entrar na MTV? Nossa. Se você assistia, se você curtia, se você gostava. Porque você, enfim, eu sei que vida de modelo é aquela vida louca, viajando o mundo, dormindo em hotel, a gente acha que é glamour e que é só, não ficar lá sendo penteada, perfumada e maquiada, mas no fundo, assim, é uma relação louca, né? Eu sei porque conheço você e outras amigas minhas modelos. Mas, enfim, queria saber quem era a Caroline adolescente, o que ela curtia. Cara, e como é que foi... entrar na... Quer dizer, isso já é uma coisa que eu sei que é bem longa, porque a sua vida de modelo lá de 95, aquela idade. Lá, eu comecei em 95. Bem, eu sou de Belém do Pará. Comecei a modelar em 95 através de um concurso. Eu, em Belém, sempre fui aquela adolescente, a história de modelo, né? Aquela grandona, alta demais, 1,82 m lá em Belém, muito magra, a seca, como me chamavam. A seca? A seca. E era Seca e Juma, porque diziam que eu parecia aquela Cristiana Oliveira da época do Pantanal, aquela que revela a idade. Aí diziam, olha a Juma, era meu apelido. Era Juma e Seca. MTV, ela foi fazer parte da minha vida depois que eu comecei a modelar. E por incrível que pareça, nas férias. Então, quando eu vinha de férias, aí eu comecei a modelar, vim para São Paulo em 95, 96, fui para o Japão, Nova York, e aí não parei mais. Então, quando eu voltava para o Brasil nas férias de janeiro, a MTV fazia parte que todo maquiador, quando começava a maquiar, a gente ligava para a MTV para a gente ver os clipes. Era a primeira coisa que fazia. Então a gente ficava assistindo o clipe, escutando música e maquiando. Então a MTV era o que rolava pra gente. Tipo era o rádio. E eu lembro muito do Luau MTV. Assim, para mim, e eu sempre gostei de música brasileira. A minha história sempre foi, em Belém, a gente fazia coreografia com as músicas do Caetano. Entendeu? A gente dançava lambada, e Daniela Mercury, Araqueto e Caetano. A gente tinha coreografia pra Terra, sabe? A música Terra. A gente fazia, era a nossa graça, Secos e Molhados. A gente tinha um grupo de amigos em Belém e a gente só escutava, era tudo vinil. Uma tia minha tinha toda a coleção de vinil que você pode imaginar. E a gente dançava, assim, era a Blenda, a Isabela e eu, minhas duas melhores amigas de infância até hoje. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu conhecia zero de música gringa, zero. E eu fui curtir realmente a MTV através do Luau, porque aí tinha Cássia Eller, eu lembro muito da Sara na praia, bem bebê, né? Bem apresentando. Bebê. Então, para mim, a MTV era o Luau MTV, Cássia Eller, Titãs, sabe, Lulu, eu era apaixonada. Que delícia. Por aí. Então você assistia o Luau, mas e aí, bom, você tinha quantos anos? Porque você começou com 16. Eu comecei com 16, mas isso foi 2000, isso foi 95, 96,
Mas assim, quando eu comecei a voltar para cá de férias, era 2001, 2002, então o Luau fez parte da minha vida ali. Eu fui entrar para MTV Peraí, em então você 2000. ficou viajando 98, 99, 2000, 4 anos você ficou nessa vida mundial. Não, eu morei mais de 8 anos lá fora. Mais de 8 Mais de anos. 8 anos. Quando eu De entrei para 98. MTV, eu morava em Nova York. Ah, não, 95, fiz com conta errado. Aí, humanas, não sabe? Você tá aprendendo política Também. e matemática. Vou aprender matemática também. Tá, 95, 8 anos. Não, 95 você se mudou para Nova York, é isso? Não, 95 eu vim para São Paulo. Tá. 96, eu comecei a trabalhar aqui, aí eu ia para o Japão. Eu fui 7 vezes para o Japão. Nossa Senhora. Em 2 anos e meio, eu fui 7 Era vezes para o moda, Japão. né? As modelos Era moda. todas iam para o Japão. Eu conversei outro dia, acho que foi com a Cuca sobre isso. Ela ia Isso também, né? Deu Foi um baita modelo. problema de autoestima no povo japonês, porque assim, você tinha só ocidentais, pessoas que não eram parecidas com as meninas. Agora eu lá não trabalhava tanto. Assim, eu fazia todos os desfiles, eu fazia uma turnê no Japão inteiro. Eram 25 cidades no Japão. E era um trabalho fixo. A primeira vez que eu fui para lá, Marina, eu não trabalhei nada. Eu fazia teste todos os dias e não peguei nenhum trabalho, porque eu era muito alta. E eu tinha um look japonês. E eles não gostavam. Eu ia falar, olha isso. Eles queriam um look mais ocidental, loiro, do olho claro. Diferente, que doideira. E aí eu não peguei trabalho nenhum. No último dia, eu peguei... A Cuca tá aqui, ó. Ela tá aí? Cuca tá aqui, alguém. Cuca, tô falando de você. Contando nossas histórias de Japão. E aí, no último dia da primeira vez que eu fiz um teste para a turnê da Chanel, e aí eu voltei lá 6 vezes. Então, era um trabalho fixo. Eu fazia 25 cidades ao redor do Japão, e era um trabalho sério, fixo de desfiles, me davam dinheiro, que eu já sabia que eu ia voltar com aquele dinheiro no bolso, todo mês de julho e janeiro. Eram 2 vezes por ano. E aí, isso foi até 98, aí depois eu fiz Paris, 6 meses. Aí eu mudei para Nova York em 98, 99 foi quando eu estourei mesmo, assim, no mercado de moda. Não, aí você fez umas campanhas assim, você foi tipo a modelo mais bem paga, depois da Gisele Bündchen, tem todas umas coisas assim, na sua biografia. Não sei, eu li, tava tudo na super fonte segura internet. Não, eu trabalhei bastante, Marina, assim, de verdade. Eu em 99, e assim, foram muitos nãos. Era ralação mesmo, assim, eu não sabia se ia dar certo, eu cheguei a tentar voltar para cá, eu falei, não, acho que eu vou desistir, não é a minha, só recebo não. E aí eu conheci o Tom Ford, eu conheci um diretor de casting que me levou para conhecer o Tom Ford, que era na época da Gucci, foi ele que acreditou, ele falou, é a Carol, porque ele falava assim, eu gosto da Carol porque eu não sei se ela é asiática, se ela é latina, se ela é americana, eu não sei de onde ela é. Ele falava que era uma mistura. Eu falei, é isso mesmo que eu sou. Eu sou uma mistura de um monte de coisa, para ele. E aí eu acho que a minha carreira eu acho não, né? Foi ele que deu o carimbo, assim, falou, vai lá que vai dar certo. E aí eu comecei a trabalhar. E isso foi você foi modelo da Gucci, então, nesse momento? Fiz Gucci, aí fiz Saint Laurent, eu fiz duas campanhas para Gucci. Aí, através da Gucci, o Steven Meisel, que era um fotógrafo de moda, um grande fotógrafo de moda. Era ícone! Antigamente, era só ele que fazia a Vogue Itália. Então, ele fazia Vogue América, Vogue Itália. Então, quem ele colocasse na capa da Vogue Itália era a próxima modelo. Ele também foi um que pegou na minha mão e fez a minha carreira acontecer. Eu dei muita sorte, assim, de ter conhecido as pessoas certas, sabe? Ah, mas sorte e... talento. Tem que querer. Persistência, não desistiu na primeira. Fazer carinho. Não, você não desistiu, né? Claro, você persistiu ali. E vem cá, essa coisa da sua ascendência, você sabe qual é a sua ascendência? Você tem? Porque eu sei mais ou menos. Então, eu tenho negro, índio e português. Pela pesquisa que eu faço. Agora, isso é muito engraçado. Negro, índio e português. Os traços dos orientais talvez seja do indígena, será? Acho que sim. E realmente a minha família toda, olhinho puxado, eu acho que o paraense, no geral, a gente tem o olho mais puxado. E por muito tempo, até lá em Nova York, as pessoas que trabalhavam comigo direto, elas achavam que eu era venezuelana. Venezuelana? Um dia eles comentando, e eu já assim, no mercado há um tempão, eles comentando, eles falando de uma modelo. Eu falo, tal modelo. Eu falei, não, ela não é assim, essa...
mas você conhece ela da onde? Eu falei, eu conheço desde os 12 anos. Ele falou, como assim? Você conhece ela do Brasil? Como? Eu falei, mas eu sou brasileira. Ela falou, nossa, Carol, a gente achava que você era venezuelana, colombiana. Porque realmente eu acho a gente que... nem fala espanhol. É, mas eu acho que essa parte de cima, né? O Pará, Amazonas, é mais perto sim. ali. De repente a gente tem essa... Né, é mais parecido, assim, não sei. Eu também acho, porque o Brasil, é isso que eu falo, o Brasil é tão misturado, né? Que tem gente de... São várias belezas, aqui não tem como definir, assim, é isso. Aqui a gente é uma incógnita, ninguém sabe de onde é. E eu só fui buscar minhas origens depois que eu entrei para o mercado de moda, porque não era uma coisa que fazia parte da minha realidade, saber qual é o meu passado. Meu nome é Ribeiro Magalhães. É brasileiro, eu sou brasileira, portuguesa. Né? Portuguesa. Então, eu nunca fui atrás disso. Então, quando chegou aqui, que eu via que isso era muito importante para a moda, de alguma forma, saber as tuas origens, de onde veio. Aí eu fui buscar. Que doido, cara, que legal. Eu não sei muito a minha, assim, qual que é. Eu sempre fico pensando, o que será que eu tenho? Eu fico com vontade de fazer aqui, sabe aquele teste que você manda, não sei, a saliva? Vira e mexe, tem na internet, né? Que aí, mas aí eu desanimei porque me falaram que assim, que é tão eurocêntrico o bagulho todo, que assim, que quando você manda, né, a saliva e tal, eles analisam lá o DNA, e aí eles falam qual a porcentagem de, sei lá, dividem a Europa, tá tudo bem divididinho, assim, sabe? Por áreas e tal. Aí quando chega a América do Sul e não sei o que, é tudo meio tipo, não sei quantos por cento América do Sul. Sendo que a América do Sul é isso, mas somos vários, né? O Brasil é um país louco, porque assim, é onde, sei lá, o Darcy Ribeiro que falava isso, né? Que o Brasil é o país onde as misturas se deram de uma forma harmoniosa. A gente sabe que não foi harmonioso, a gente sabe que foi tudo na base da violência. Mas assim, mais se misturaram, vai? Que a gente tem negros, indígenas, europeus, todos se aqui realmente... E aí deu esse caldo, né? Essa brasilidade. Antes do Bolsonaro, o nosso passaporte, não tinha essa lenda? De que o nosso passaporte era o mais cobiçado para roubo no mundo, porque qualquer pessoa pode ser brasileira. Você pode ter uma cara indígena, você pode ser negro, você pode ser europeu, você pode ser a Gisele Bündchen, e você pode ser a Thais Araújo, e você pode ser a Carolina Ribeiro. Você pode ser a Shirley Malman, que é, né, galega mesmo. É muito louco. Eu acho que hoje em dia ele não está tão em voga, hoje não. Está proibido de entrar nos países, porque a gente não tem um protocolo de segurança Socorro, da Organização Mundial de Saúde. Olha, que loucura. Socorro. Né? E aí você estava, então... o convite para a MTV, você já estava no Brasil daí? O de volta? Não. Não, eu tava lá. Não, agora eu tenho que contar essa história, que foi muito engraçada. E eu não me lembro que você morar em Nova York. Eu morava lá ainda. Os 2 anos eu morei lá. Eu fiquei na MTV 2 anos e morando lá. Mas uma coisa muito engraçada é que logo que eu entrei na MTV, quando eu cheguei no mercado, eu acho que era 98, tinha um programa na MTV, eu acho que você vai lembrar, que eram modelos apresentando videoclipes deitados numa cama. Al dente. Eu sempre fui muito tímida. Eu não apresentei. Não, eu era muito tímida, mas muito tímida, assim, eu travava. Esse programa, você acredita? Eu acho. E aí era de lingerie, chamando clipe. Primeiro, eu nunca tinha feito TV. Segundo, nem comercial de TV eu fazia, porque os diretores de casting falavam que eu não era comercial o suficiente para fazer, né? Você tinha que ter aquela beleza super bela, né, para fazer. Então eu era muito brasileira. Então eu não fazia comercial. Eu não sabia o que era uma câmera de TV. E aí de lingerie, chamando música gringa, clipe. Gente, eu cheguei, eu me arrumei. Fez ao dente. Ela fez, eu lembro. Eu lembro, a Gisele. Eu acho que a gente foi fazer casting juntas. E eu me arrumei inteira, eu botei a roupa, eu deitei na cama. Quando eu ia falar, eu falei, gente, eu não vou fazer. Me desculpa, mas eu não vou fazer. Eu saí. Mas saí, eu desisti, tá aí, eu desisti disso. Foram 2 vezes que eu desisti de coisa na minha vida. Essa vez, e uma vez me chamaram para fazer uma novela, eu fui fazer um teste. Quando eu sentei no banco, eu falei, você vai me desculpar, eu não vou fazer perder o tempo de vocês. Eu sou péssima, não tenho a mínima vontade de fazer isso aqui, vou embora. E foi o que aconteceu no Al Dente.
Ai, E que aí isso doideira. foi em 98, 98. Aí em 2008 me chamaram, 2007, final de 2007, para eu fazer um teste, para eu fazer o Luau MTV. Então eu tinha que decorar um texto, eu pegava a folha A4, assim, decorava inteiro e falava. Dura, morrendo de medo. E a outra vez, aí fiz o Luau MTV, mas era diferente, não era no formato de entrevista na praia, como o da Vivo Sara. Luau, né? Que era. Arquivo Luau, isso, era Arquivo Luau. chamando, contando as histórias do Luau. E aí, depois eu fui fazer o programa O A Fila Anda, no lugar da Penélope, que a Penélope não Sim. quis mais fazer o Fila Anda, ela tinha um outro projeto. E eu, Ela tinha outro gente, P, eu acho, nessa época. e é muito engraçado, Marina, porque eu não sabia o que que era um teste de TV, eu não sabia o que que era um piloto. Era uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário, né? Ah, vamos fazer um piloto. Vamos fazer um piloto. E eu perguntava para minha agente, Ana Lu, que ficou minha agente até no passado, e o que que é piloto? Lá é um piloto, eles só vão te ver lá, é tipo um casting. Então eu não sabia. Cheguei, me arrumei, me deram um monte de ficha. Quando eu cheguei no Estúdio S, já tinha lá, porque tinha audiência assim, audiência não, tinha um público eram 18 meninos, uma coisa assim, ou meninas, e a menina que ia ser disputada. Uma história. Eu levei um susto, todas as câmeras ali me olhando, tipo, quem é essa? Mais um teste. Aí que eu fui descobrir que era o programa, tipo, É, valendo, entendeu? o programa, na MTV a gente fazia os pilotos, se dava certo, ia pro ar. Ia É. direto lá pra CR, subiam lá no 10º andar, puf, já entrava no ar. Gente, e eu caí assim de paraquedas, eu não sabia, eu acho que se tivessem me avisado o que que era exatamente, eu não teria ido, eu ia fugir que nem no al dente. E assim Que bom rolou. que você não sabia o que era Que piloto. bom, que bom, eu agradeço até hoje. Mas era muito engraçado porque eu não me enxergava ali, porque eu não falava nem galera. É uma Ai, mas eu palavra assim também não falava que galera, não não, gente. saía da minha boca, galera. Aí, Carol, você tem que ser mais Eu acho que descolada. eu nunca falei, se eu falei, me perdoem, porque eu nunca quis falar. Deve ter sido, se eu falei, é porque fiquei nervosa e não consegui achar a palavra melhor. Ai, gente. Mas E eu eu era achava muito horrível. boazinha e não podia, eu tinha que ser mais dura. Foi muito legal, porque foi um grande aprendizado para mim. Eram várias câmeras e a gente demorava 4 horas para gravar um programa. É, E aí, se demora. deixa eu te contar, quando eles me chamaram para fazer e eu fui aprovada, eu morava em Nova York e aí eram 4 programas por mês. Uhum. Eu vinha de Nova York para o Brasil toda quarta-feira. Eu pegava um voo terça-noite. Que Não toda isso? quarta-feira, uma vez por mês. Uma Ah, vez por tá. mês eu fazia Ufa, isso. eu falei, gente, Aí eu quanto vinha, carbono? chegava quarta de manhã, ia direto pro estúdio, gravava quarta, aí gravava sexta, e sexta-noite pegava o voo e voltava para Nova York. Então eu fiz isso todos os meses, o Meses. ano inteiro, para Tá gravar. puxado, Então hein? era puxado, mas era bom, assim, era É que Nova York gostoso. são 8 horas, né? Dá para dormir no voo, chegar. E aí a paciência dos câmeras comigo de me ensinar, falar, ó, Carol, hoje você estava mais solta, hoje você pode ficar mais assim. Então eles tinham esse carinho. Eu lembro muito do Poveda, o Ai, Cerebelo. E eu Poveda. vinha para cá, eu ficava sozinha, porque meu marido estava em Nova York, e virou uma grande família. Se a gente fazia até churrasquinho no Estúdio S. Ali do lado de fora, entre o muro e a porta, a gente sentava ali, era eu, os câmeras todos, todo mundo sentado fazendo churrasquinho com Ai, cerebelo. Era muito legal, era bem como é gostoso. gostoso, né? Foi uma fase boa. E Essa aí, família da MTV, né, que a gente da criou. saudade, né? Porque, poxa, eu fiquei 18 anos, né, Carol? Então, pra mim, Nossa, era nem minha imagino. casa. Eu conheci Não, todas gente. as E pessoas que vocês trabalhavam não. naquele prédio. Esse ano do Fila Anda, que eu morava em Nova York, então eu não via vocês nunca, porque eu estava fora, né? Ah, Nunca estava aqui. E aí, o segundo ano que a gente foi fazer o It MTV Nova York, não era mais o Fila Anda, a gente gravava em Nova York, então eu não vi, eu só vi no VMB. E foi quando eu encontrei todos vocês, assim, eu tremia tanto, porque era tu, a Sara, o Cazé, eu morria de medo, era apavorada, assim, tipo fã. que doida! E eu chegando, eu não conhecia, eu já estava lá 1 ano e meio, há mais de 1 ano e meio, né? Porque o VMB rolava em outubro. Sim. E aí eu já estava 1 ano antes fazendo fila anda, mas eu não encontrava ninguém. No ano seguinte eu fiz o IT de Nova York e eu vim só para o VMB, apavorada por vocês. E bem na loucura que era o VMB, para entender.
Então eu lembro eu no figurino, eu olhando para Um vocês. VMB à Assim. parte, né? Era uma coisa totalmente à parte da MTV, assim. Era uma espécie de, sei lá, era o nosso Oscar, né? Exatamente. Eu estava pensando nisso. Eu falei, era o Oscar do Brasil, na verdade, porque eu acho que era o maior evento, né? Eu acho que nunca conseguiram reproduzir um programa de música, de premiação musical tão boa quanto a MTV fazia naquela época. Era muito sensacional, assim. Você falou uma coisa legal agora, porque talvez fosse mesmo correspondente do Oscar, porque apesar de ser uma premiação musical, a MTV chamava muitas pessoas de fora do universo musical, mas que eram do show business, digamos assim, para apresentar os prêmios, para estar na festa. Uhum. Então era a hora que vinham os globais, né? Ou sei lá, pessoas de outras áreas, mas que eram muito célebres, assim, né? Então, e tinha aquela coisa da roupa, da preparação, da maquiagem. E todo mundo queria estar no VMB, né? Queria participar do VMB. Eu lembro que esse primeiro ano, eu não vou. Eu confundo que ano que foi o quê. Mas eu subi com o pessoal do Jota Quest, era o Marco Túlio e o Flauzino para apresentar um prêmio, morrendo de medo e também tremendo, porque eu não conhecia nenhum de vocês. Eu lembro que eu fiquei um tempo contigo. Tava tu, Léo Madeira, a Alice Braga, depois da festa. A gente ficou num cantinho, assim, batendo um papo. Porque foi o único ano que a Alice foi, 2008. Então foi... Não foi 2009, foi 2009. Foi 2009. Aquela que fala, eu sei qual é. Eu sei. Foi 2009, então, não, que foi o meu primeiro ano. Foi meu primeiro ano, porque o primeiro ano de MTV eu não fiz VMB, eu fiz no segundo. Que aí eu apresentei um prêmio com o Flauzino e o Marco Túlio no palco. E era tudo muito surreal, era tipo eu estar no tapete vermelho do Oscar, vendo... Era ver vocês, assim, tá ali no meio de vocês de verdade. Tu, Penélope, a Sara e a Ali, era muito louco. Mas, Carol, olha que louco, assim, olha como é a memória, nossa memória a gente inventa, né? O Milor que falava isso. Ele falava assim, as pessoas falam que o passado não muda. Isso não tem besteira maior. O passado muda o tempo inteiro, porque ele é muito de acordo com a nossa memória. A minha memória, eu com você na MTV eu era amiga da Carol. Desde sempre, desde o primeiro dia. Minha chapinha. Meu, gente, vocês eram, tipo, inatingíveis pra mim. Mas, gente, você entende? Olha que doideira. Pra mim cada um cria uma história, né? Cria um momento, assim. Mas é isso que é legal, é aí que tá a graça. Porque agora a gente batendo um papo, fala, caramba, olha o que ela pensava de mim, olha o que a gente... E que bom que isso muda, né? Mas assim, foi um baita de um presente, foi um momento muito bacana de estar ali, que eu ainda não acredito que eu estava ali, sabe? Quando você me chamou, você fala, ai, Carol, tipo, eu falo, gente, eu fiz parte desse time, eu estive lá também, sabe? Isso é muito bacana. A minha memória, aliás, eu não sei quanto tempo você ficou lá, mas a minha memória é que você ficou muito tempo. Quanto? 4 anos. 4 anos é bastante, 4 anos. Cara. 4 anos. Quer dizer, eu fiquei 18, mas eu sou a exceção da exceção. Não, 18 anos. Só eu, o Cazé e o Gordo ficamos tanto tempo. Acho que todo mundo ficou menos. Mas quando eu entrei, o Gordo não tava mais, o Cazé tava. O Cazé ficou até o fim também, né? Eu lembro bem. É que o Cazé voltou. Não. Eu já nem lembro mais porque eu entrevistei, mas eu não consigo guardar todas as datas. É muita gente. É uma loucura, é muita data, muito ano, muita gente, muitos programas. Muita gente. E, Carol, o que você sente, assim, desses anos de MTV, desses programas? Você falou, o arquivo Luau, foi esse que te botou lá dentro, né? Mas teve algum momento, algum programa, alguma coisa específica que você sentiu que foi marcante para você, por algum motivo? Eu acho assim, Marina, o IT, para mim, quando a gente... Primeiro, eu entrei com Fila Anda, né? O arquivo Luau, Fila Anda, e aí eu consegui... Esse espaço para falar de moda, para mim, foi muito legal. Foi um baita de um presente que a Cris Lobo topou, a Cris assinou embaixo, a Hack. Então, gravando em Nova York, a gente falava de moda, música e arte de rua. Era muito legal o It. Era muito gostoso. Era a Paulinha, a Paula Buarque, que fazia junto com a Gisela, amada, assim. A Paulinha já morava em Nova York nessa época? A Paulinha já. Ah, tá. Ali agir. Então a gente preparava o programa lá e mandava para o Brasil. Então para mim foi um presente
para aprender. Eu comecei a enxergar Nova York com outros olhos, eu comecei essa coisa do absorver conhecimento. A gente falava de moda, mas não era essa moda de desfile, de roupa, essa moda, né, que a gente conhece, assim, do look do dia. Era uma moda de estilo, realmente. A moda do nova-iorquino, que é muito louca, é muito, não tem essa coisa da tendência, cada um cria. Então a gente sentava ali. É o streetwear que não é o streetwear da marca, né? Daquela coisa que eles tentam vender para você como se fosse o streetwear. Exatamente. Cada um tem uma pessoa. As pessoas, eu não sei, parece que tem uma coisa que um estimula o outro. Você não sente isso aqui em Nova York? Quer dizer, você senta na rua, mas é só de observar as pessoas. Cada um desenvolve uma personalidade e aí acho que fica um pouco uma coisa de uma espécie de competição ali para ver quem é mais original, Exatamente. Mais ousado, mais criativo e mais fora do padrão. Não é um fashion victim, não é a pessoa que se veste de acordo com o que, sei lá, a revista está ditando, né? É tipo assim, eu criei minha própria personalidade e eu vou me vestir de acordo com isso. E eu ficava, muitas vezes assim, né, olhando na rua e falava assim, cara, tô olhando as modas, assim, eu ficava olhando as pessoas fascinadas com aquilo, é isso, de falar, cara, quanto tempo ela demorou para se vestir assim? A gente perguntava isso para as pessoas no IT. Falou, se demorava? A pessoa, não, imagina, eu já acordo assim, né? Eu falei, tá bom. Mas eu acho que o IT, ele tinha essa coisa, porque a gente sentava na rua, a gente saía para tomar um café de manhã, tipo, vamos tomar um café e a gente sai gravando. E literalmente, a gente saía andando na rua e começava a gravar. Encontrava pessoas na rua, esse é interessante, vamos falar com ele. Começava a falar. E aí tinha algumas entrevistas gravadas, né? Mas assim, no geral, o que permeava o programa eram essas pessoas da rua de Nova York. Então, Nova York era um programa pronto, praticamente, né? Nossa, total. E aí eu acho que ficou caro para a MTV ter um programa lá na gringa, né? Porque, queira ou não, tudo era em dólar. E aí me falaram, e aí, Carol, você topa? Que o dólar era 2, 1. Era. Imagina agora, não fazia nem abertura do programa. É verdade. 2009 isso. Eu viro e mexe, eu entro, a gente tá conversando aqui, né? Aí eu me transporto para um mundo que é esse mundo da MTV. Aí você fala um negócio desse, me dá um gatilho que fala, mano, o dólar tá 5, mais de 5, nossa, não quer nem ver. Aí a gente volta para o mundo atual. Aí me dá até sabe assim... Dá um pouco de medo. A gente vai ter que reaprender a fazer muitas coisas. A gente vai ter que reaprender a viver de maneiras que a gente nem imagina ainda o que é, eu acho. Mas é isso que eu acho. O ser humano, ele é adaptável, né? Não adianta. A gente vai se adaptar ao novo. Esse novo não vai ser bom. Não vai, né, dá aquele amargo, dá aquele azedo até a gente se acostumar, mas a gente vai acostumar, é o jeito, e é reaprender a viver. Eu acho que um pouco da nossa infância, de repente, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a viver com menos, menos consumo, menos viagem, né? Menos viagem. Eu tava vendo uma matéria outro dia, vou só contar rapidinho isso. Eu tava vendo o Mark Ruffalo, que eu amo, eu sigo ele. Aí vira e mexe, eu vejo umas coisas dele. Ele estava contando que ele tá fazendo uma dublagem de um filme que ele vai lançar e que o pessoal do filme, a produção do filme, montou num quarto de um Airbnb, porque os hotéis são fechados, montou um estúdio de som para ele com o que tinha lá. Travesseiro, cobertor, não sei o que, instalou todo o equipamento para ele fazer dublagem. Porque ele tinha que dublar algum filme. E aí, cara, eles fazem tudo remoto, sozinho, ele tá em segurança, né? Então, quer dizer, a pessoa vai lá, prepara, sai, aí ele entra, ele dá play, ele não sei o que, ele dá rec, ele e ele grava sozinho. E ele tá falando assim, eu nunca mais vou fazer uma viagem descartável, porque não faz sentido no mundo hoje você emitir essa quantidade de carbono para fazer uma reunião que não precisa ser presencial, fazer uma dublagem, fazer qualquer trabalho que possa ser feito remotamente, porque a gente tem que pensar nisso, falar, é só um avião. Não, gente, é carbono no ar, o mundo está acabando, o aquecimento global é um fato, né? Então, assim... a gente estava até comentando sobre os junkets, né, que fazem para lançar os filmes. Será que isso vai rolar ainda, essa viagem para entrevistar... Até o tapete vermelho, talvez sim, não esse ano, impossível, eu acho, mas a partir do ano que vem um tapete vermelho, porque é o evento acontecendo.
Mas e os junkets? Essa apresentação toda, ela vai ser necessária ou o ator vai pegar um vídeo lá e falar, contar sobre o filme e pronto? A conversa pode ser via rede social, né, hoje em dia. Eu acho que a gente vai ter que rever todas essas coisas, essas prioridades, porque, afinal de contas... Mas bom, vamos voltar para a MTV. Então tá, então o It foi esse momento que você falou marcante. E você... Enfim, algum encontro, alguma pessoa que você entrevistou, alguém assim que você lembra com carinho, sei lá, uma coisa que você queira destacar, assim, desse... Eu acho assim, para mim, no IT, né, eu falei com a Carolina Herrera, que eu já trabalhava, é muito legal porque eu trabalhei com ela, eu abri e fechava desfile para ela em Nova York direto. Então, ter a oportunidade de falar com a Carolina Herrera como entrevistadora e não a modelo, ali é outra história. Então eu tive a oportunidade de viver os dois mundos, né? Então quando vinha algum estilista de fora para cá, eu conversar com eles e conversei com todos os estilistas brasileiros, eu acho que eu conheci um pouco mais daquele meio que eu já vivia há muito tempo, de uma outra forma. Então o IT me proporcionou isso. E em termos de crescer os olhos também, eu acho que no VMB, de novo, de ver todos vocês ali, aqueles cantores que eu era apaixonada, vocês, sabe, para mim... Você conheceu por causa da MTV que você curtiu? O pessoal do Skank, gente, eu era muito fã do Samuel Rosa, e quando eu vi ali, sabe quando você fala, não, deixa eu fingir que tá tudo bem, que tá tudo normal, mas eu era muito, era muito fã. Tá tudo normal aqui. E foi isso, eu acho que a MTV ela me proporcionou esses encontros que eu guardava pra mim, né? Eu fingia que era natural. É tipo hoje eu finjo no tapete que é natural, ver a Nicole Kidman, ver o Mark Ruffalo, tudo normal, a gente faz de conta. Todo mundo faz de conta. Aí a pessoa vira só, você fica... Aí a gente, Marina, lá na MTV, né? Porque tinha a Jana Rosa, que era repórter do IT. Aí a gente fez um ano. Vou até anotar aqui para ligar para ela. Ela é muito boa, a Jana é maravilhosa. E ela tinha umas ideias incríveis, assim, pro IT. A gente fez a quermesse do IT, que era uma festa junina fashionista. E até postaram hoje, aí eu tenho uma foto, eu falei, gente, foi muito gostoso. Foi muito, era Dudu, a Érica Palomino. E todo mundo topou, sabe? Virou um grande evento, assim, foi muito legal. E aí depois teve o IT MTVL Fashion Fabric, que era uma espécie de Project Runway, em parceria com a Ellie. Tinha os estilistas, tem até o Caio Sobral, que hoje é stylist, ele participou do programa. Então foram momentos muito gostosos. E depois, o último IT foi um IT de viagem. Aí ele voltou para como ele era antes em Nova York, mas a gente fez América Latina. Foi muito gostoso também. A gente viajou um monte, a gente fez México, Venezuela, a gente viajou por vários países, Argentina, Uruguai, com Raul, foi eu, Raul, a Joana Cooper, que era diretora, a Cami Cruz, que era produtora. A Joana Cooper era diretora? A Joana foi diretora do IT. Trabalhei com ela, que saudades. Eu não sabia no que último ano. Trabalhou comigo no Cine. Não, eu lembro disso, eu soube disso. Maravilhosa. Ela é muito boa. Melhores diretoras que o Cine já teve, muito bom. Ó, a gente que deu certo falou que foram eles que postaram a festa de o vídeo. Ó, o It de verão. O It de verão, estão falando aqui. O It de verão foi em Belém. Também é outra coisa, que eu conheci uma Belém que eu não conhecia. Uma Belém mais moderna, mais cool, foi muito bacana. Eu conheci uma turma jovem de Belém que quando eu saí de lá não existia, assim, uma turma fazendo música nova, essa coisa da guitarrada, com outro olhar. Então, também a MTV me apresentou a minha cidade de uma maneira completamente diferente. Eu tenho primos em Belém. Eles não devem estar assistindo porque eles não têm Instagram. Meu primo ele não tem Instagram. O cara. Isso é raro. Isso é raro nos dias de hoje. Mas que ele é advogado, rolê e tal. Acho que ele não tem tempo de ter Instagram. Mas... E, Carol, micos. As pessoas amam micos. Cara, eu tenho um mico tão horroroso, gente, que até hoje eu tenho vergonha. Eu fiz, no VMB, eu fiz o pré-show uma vez e depois eu fiz o pós-show, né? Depois que acaba tudo, já tá todo mundo muito bêbado. E era ao vivo. Era eu numa ponta e o Cazé na outra. Com ponto eletrônico, que é o cello, essas histórias de ponto. Vamos ver. E no meio tinham umas propagandas, né? Os merchas que a gente tinha que fazer, decorado. Era uma loucura. Eu sei que eu tinha que entrevistar a Cel.
e eu morava fora do Brasil, então eu não conhecia, e não é que eu morava fora e não falava português, não é isso. É que eu não conhecia o que estava estourando aqui. Sim. Eu não sabia, e aí tinha o bonde da Valesca Popozuda. O bonde do rolê? O bonde do rolê. E eles estavam lá no VMB, foi o maior sucesso, tudo, só que eu não vi, eu estava no backstage, e eu tinha que entrevistar a Cel. E eu acho que a Sara, foi a Cel estava atrás de mim, a gente ia entrar ao vivo. Não sei se foi tu ou se foi a Sara, alguém pegou a Cel. Ela estava atrás de mim, estava tudo certo, tudo ok, o ponto aqui falou, vai Carol, quando eu viro pro lado não era a Cel. Alguém tirou a Cel sumiu, aí gritava no meu ponto, alguém puxou a Cel tá com as amigas, e puxaram a Cel, e aí eu não tinha mais a Cel, era a Valesca. Só que eu não sabia quem era a Valesca. E eu não conhecia, porque eu não sabia, não tinha, sabe? Coisa. E aí gritando, o povo ficava gritando no ponto, a Valesca Popozuda, explicando quem que era. E aí eu falei com ela, normal, fingindo que estava tudo bem. E aí no final, ao invés de falar obrigada, Valesca, eu falei obrigada, Valéria. Eu até falei Valéria aqui no começo. Confundi. Gente, eu falei Valéria. Não, no Twitter, o povo me acabou já no Twitter depois. Não, aí e era assim, cara, essa menina que não sabe com quem ela tá falando, não conhece, é metida, porque é isso. Eu falava, gente, eu fiquei tão mal. Depois eu falei, mas aí eu fui pedir desculpa a ela. Lógico que a Valesca não deve nem lembrar disso. Mas eu lembro que eu fui lá e falei, mil desculpas que eu não moro aqui. Gente, foi muito doido. Você vê como a gente não esquece essas coisas. Não, tá até hoje marcado. Eu chamei Valesca de Valéria. E agora de novo eu falei isso de nervoso. Tá aí o maior amigo que eu passei. E era muito louco, porque... Mas ó, tá me corrigindo aqui. Deixa eu corrigir pra não pagar amigo. Gaiola Popozudas da Valesca. Bonde das Maravilhas, não é bonde do rolê, tudo errado, também não conheço. Olha aí, ó, não conheço. Mas na época tu sabias, eu é que não sabia. Mas a Valesca, depois eu até conheci a Valesca de verdade, a gente fez uma foto juntas para um amigo em comum, mas eu não quis tocar no assunto. Eu falei, eu acho melhor eu não tocar no assunto, eu não vou fingir que não era eu. Aconteceu, quem sabe esquece. Mas foi muito engraçado. A Cássia, eu acho que era a Cássia que era a diretora, ela falou, tá tudo tranquilo, é assim mesmo, é VMB, é desse jeito. E você só trocou o nome, não tem problema. Eu falei, aham. E eu falando aqui no ponto, eu falava, Casé, é com você. O pessoal passa pro Casé, eu passava pro Casé. Aí, de repente, não passa porque pisaram no cabo da câmera e não tem imagem. Volta pra ti. Era uma loucura. Enrola aí. Não, bem isso, enrola. Finge que tá tudo bem. Era muito bom. Quando eu me lembro que eu também era meu pavor, assim, tipo, não, gente. O VMB, porque tinha uma coisa que a gente ficava mais nervoso do que o normal. Muito mais nervoso do que o normal, porque a audiência era muito maior, mas também porque tinha um clima de nervoso. Ficava todo mundo estressado, ficava todo mundo gritando coisas, palavras de ordem, né? Não tinha aquela coisa que era na nossa casa, que era tudo tranquilo. Mesmo os ao vivo, era, vamos entrar, aí, 3, né? Tá tudo tava dentro de casa, no sofá de casa. Exato, no VMB era aquele estresse, assim. Eu acho que eu fui relaxar no VMB, acho que nunca. Eu participei, e foram 18 anos, né? Imagina que eu sou pai de 4 anos, eu participei 3. Mas no momento... A última vez que eu participei do VMB, meu coração acelerava, eu ficava nervosa, me ficava ansiosa. Sei lá. Era muito bom. Até relaxava, né? Mas tinha momentos que eu falava assim, meu Deus, aquele ao vivo, quando começava aquela contagem no ponto. Nossa, nem fala. Dá nervoso até agora. 30 segundos. Mas, eu lembro que eu participei, teve um VMB que eu subi no palco com a Tata Werneck e ela de Fernandona, que era um personagem dela. Também foi muito maravilhoso, é um momento que eu guardo assim no coração, porque ela era muito sensacional, a Tata, eu nunca sabia se ela estava falando sério ou não. E aí eu entrava de modelão e ela de Fernandona se achando, foi muito gostoso ali, muito legal. Eram momentos bons, assim, que eu sou muito feliz de ter participado, sabe? De ter feito parte. Ai, que delícia. E vem cá, e você, o que daqueles anos de MTV, assim, você acha que você carrega com você? Alguma, não sei, alguma percepção, assim, do que foram aqueles anos? Porque a gente, quando estava lá, eu não tinha a menor noção. Quer dizer, não é que eu não tinha a menor noção, eu fazia o meu rolê, eu gostava muito de trabalhar lá,
Eu sempre brinco que eu falava assim, cara, eu fazia tudo que eu gostava, falar de música, falar de cinema, comportamento, falar com as meninas, e aí no final do mês caiu um salário na minha conta. Aham. Ou seja, era maravilhoso. Mas eu não tinha noção do que significou aquela MTV até eu sair, mas não só depois que eu saí, até a MTV acabar, e alguns anos se passaram. E eu não tinha noção de que hoje a gente ia ter, sabe, esses perfis, MTV Brasil abriu, MTV Memórias, MTV Deu Certo, MTV Top 20. Eu não tinha essa noção de que ia ter. Tá no coração de muita De gente, que né? muita gente ia me procurar para fazer trabalho de faculdade. Quantas pessoas, né, jovens que hoje estão com 20 e poucos anos, 20 e poucos, ó, é gente muito nova, fazendo trabalho sobre o que aquela MTV significou para o jovem daquela geração e tudo mais. Então, eu queria te perguntar isso, assim, você, quando você pensa naqueles anos, o que mudou? Vou reformular a pergunta, aquela que está tentando achar a pergunta certa. O que mudou na sua percepção sobre o que era a MTV, da época que você estava lá para hoje? Marina, assim, o que fica para mim é que ela formou e ela deu uma base para muito jovem, sabe? E ela fez uma pessoa de 40 anos, eu acho isso, se sentir jovem. Eu acho que quem curtiu a MTV naquela época, era essa imagem que eu tinha, ela permaneceu, ele não envelheceu. E isso é bom, não é ruim, não. A pessoa não envelhece nunca, acha que é eternamente jovem. Que bom, a gente tem que ser assim mesmo. Eu acho que a MTV, ela te trouxe essa base de crítica, tanto musical quanto política, comportamental. Vamos falar de comportamento em geral. Então, acho que a MTV, ela era meio revolucionária nesse sentido, sabe? Então, a imagem que eu tinha da MTV era essa, e eu continuo tendo essa imagem, uma imagem de transição, sabe? De uma geração que foi formada ali. É uma geração mais política, mais pensante. Quem se identificava com a MTV, eu acho que tinha essa vontade de aprender e de pensar e de ser um pouco fora da caixinha, sabe? E eu acho que continua. Eu acho que, como eu te falei, ninguém conseguiu fazer um prêmio musical tão bacana quanto era o VMB. E eu acho que vai ser difícil a gente encontrar uma televisão que fale como a MTV falava, que se comunique da mesma forma, sabe? Eu acho que aquele último dia foi um carimbo pro que era a MTV. Não, eu ficava rodeando ali naqueles andares e naquelas salas, eu entrava em cada sala que estava aberta para ver o que estava acontecendo, e era aquele misto de alegria e tristeza. A Real, eu acho que a Real era uma extensão, a Real é uma padaria, né? Que, para quem não sabe, ficava ali do lado da MTV, era uma extensão para tomar um chopp depois do trabalho e sentar ali. E foi um momento muito gostoso. Eu não gosto nem de passar mais ali perto, para te falar, porque dá uma saudade. Não, tudo diferente. A Real tá toda transformada, virou uma pizzaria, um restaurante todo colorido. Eu nem sei disso, porque faz muito tempo que eu não passo lá. Então, eu acho que ficou um gostinho. É muito bom lembrar, mas eu também não quero passar lá para ter essa lembrança, sabe? Tá bom, deixa eu ficar de longe, assim. Mas é isso, para mim a MTV, não vejo nada parecido. Eu acho que as redes sociais hoje a gente consegue uma comunicação um pouco parecida, tirando o lado bom, tirando esse lado ruim de cancelamento, disso, que as redes sociais te propõem. Eu acho que é o que mais se assemelha com a MTV, essa linguagem mais jovem, independente da idade que você tenha, sabe? É uma linguagem jovem de visão mesmo, assim. Total, você viu, né, a live com a Penélope, ela falou um pouco isso, assim, de que acho que existe uma nova maneira da gente pensar o nosso próprio envelhecimento, né? Que a gente, sei lá, nós não somos mulheres de 40, 50 anos como eram as nossas mães com 40, 50 anos, né? Muito menos as nossas avós. A gente tem uma outra coisa. Isso é toda uma geração, né? Pensar que a Nicole Kidman, que você falou, né? Que você encontrou no Tapete Vermelho, tem 53, Julia Roberts também, Jennifer Aniston, todas cinquentonas aí. E você fala, nossa, a Jennifer Lopez. Sim, outro dia eu estava até pensando, eu falei, será que eu envelheci? Estou pensando assim porque eu envelheci ou porque realmente a geração inteira mudou? E eu acho que mudou, a gente está se permitindo mais, sabe? E eu acho que a MTV, ela veio fazendo isso. Ela não sei porquê, mas posso estar completamente errada, mas como base, eu tenho essa geração da MTV, eu acho que ela foi a partir dali, sabe?
Se eu for pensar historicamente, vamos dizer assim, nessa revolução do se sentir jovem, porque não é questão de visual, é uma questão muito no de agir. Eu era mais velha aos 20 do que eu sou hoje aos 40. Total, eu acho. Também. Eu tinha uma cabeça muito mais velha, de uma pessoa mais restrita, sabe? Sim. Mais constrangida, no sentido de que eu tinha constrangimentos que eu mesma me impunha do que hoje, né? Sei lá, eu acho. E eu acho que é uma coisa do aprendizado mesmo. E a gente vai se libertando de umas coisas, vai verdade. deixando pra trás, né? A maturidade, ela não envelhece, ela deixa a gente mais jovem. A gente vai largando essas coisas pelo caminho e fala assim, isso aqui eu não quero mais, deixa, vamos seguir em frente. Acho que são tempos também da gente fazer isso, né? Acho que a pandemia está provocando isso nas pessoas, essa reflexão nesse sentido. Verdade. Vamos largar para trás o que não precisa mais, é o que é necessário, o que é essencial. Vamos repensar esse mundo. Não adianta ficar levando, achar que esse capitalismo, do jeito que está, vai funcionar. A gente tem que olhar para a desigualdade. A gente tem, eu acho que trouxe assuntos que a gente achava que dava para fingir que não está vendo. Fingir que não estava ali. A gente precisa, é uma nova maneira de viver, né? E isso é a base. Ela é governo. A gente tem que arrumar a sociedade de uma outra forma, porque do jeito que está, não dá, não. Carol, me dá as dicas das coisas, onde a gente te encontra. Fala do Mood de novo, que é onde que a gente encontra no seu IGTV, é isso? Isso. No Caropita mesmo, chama Caropita, porque não tem Carol Ribeiro. Todo mundo é Carol Ribeiro, Caroline Ribeiro, não adianta. Eu sou a Caropita. Eu ia te perguntar isso, é seu apelido? Era meu apelido de criança. 1, 2. Seca, Juma, Caropita... E pau de vira-tripa também era. Aí o Caropita era o mais bonitinho, aí eu resolvi ficar de Caropita. Qual que era o último que você falou? Pau de vira-tripa. Vê se pode. Esse não é bom. Não é legal. Então eu achei que o Caropita serviria, ficou melhorzinho. Aí eu botei Caropita. Então, no Caropita tem o Mood, que é sobre mudanças. É uma conversa com pessoas, eu gravo via Skype, depois eu posto aqui, uma conversa com pessoas que já causam mudança no entorno. O primeiro episódio foi com Jackson, segundo Araújo sobre moda sustentável, segundo sobre gordofobia com a Alexandra Gurgel, do Alexandrismos. Falei com a Lília Schwartz sobre política e sobre o autoritarismo brasileiro, por que a gente chegou aqui hoje, né, politicamente. Falei com o Raul Santiago. A gente vai gravar 8 entrevistas. Do Complexo do Alemão. Eu vi ele com o Bruno Torturra outro dia, muito bom. Ele faz um trabalho sensacional, assim, foi até a Rita que me conectou com ele, a Rita Moraes que me conectou com ele. Tô atrás da Érica, tô convencendo a Érica Malunguinho para falar comigo, então tô falando com pessoas de várias áreas, e é isso, é para mudar o nosso pensamento, mudar o nosso olhar diante algo que a gente não conheça muito bem. E faço os tapetes lá na TNT. Bom, mas aí vai ter que esperar um pouco, né? Eu acho que só ano que vem, o Emmy tá marcado, mas eu acho que não vai rolar tapete, o Oscar agora foi adiado para abril, a gente tem que ver como é que vai ser o novo formato, né? O Golden Globe tá mantido também, mas a gente não sabe como é. E faço Fila Anda, que é um programa de viagens, mostrando locações de cinema, que tá repetindo hoje, porque a gente não viajou agora, né, na TNT. A gente viaja para vários lugares do mundo mostrando onde os filmes foram gravados. O que passou no filme e o que ele é de verdade, sabe? A gente conta a história do filme. Também viajei um monte, foi muito gostoso, um programa muito gostoso de fazer. E esse passa onde? Isso na TNT, tudo na TNT. Tudo na TNT. Tem na TNT e TNT Series, está passando, eles estão reprisando lá. Eu desassinei todos os meus canais, mas eu vou ver isso aí, eu vou atrás, porque eu gostei desse. É bem gostoso, mas histórias boas. Carol, adorei nossa conversa. Também, papo bom. Muito bom. Gente, eu tinha prometido, eu comecei a fazer nessa semana uma coisa que eu estava já querendo fazer há muito tempo, que é conversar com alguns fãs, pessoas que estão seguindo as lives e tal, e que falam, você podia chamar a gente. Eu ia chamar uma pessoa hoje, não deu tempo, porque o papo com a Carol estava maravilhoso. A gente fala muito. E eu também vou precisar, sabe, que eu vou ter que dar uma entrevista. Hoje é dia do cinema brasileiro. Senão eu ficaria mais um tempinho, mas eu vou ter que sair, porque vai rolar agora na Band News uma entrevista ao vivo sobre o dia do cinema brasileiro, e eu vou falar com eles. Então, vou te assistir. Obrigada. Aí eu prometo, então, que na semana que vem, aliás, vou aproveitar para passar a agenda. Olha que legal, vai ter... Ai, meu Deus, eu fico nervosa quando tem que falar uma coisa que eu não anotei. Segunda é a Babi Xavier.
Quarta-feira, Marimun. Mudou, tá? Era Marimun, eu fiz besteira, já tinha falado com a Babi há um tempo atrás, quando eu fui olhar a agenda. Enfim. Então essa ordem. Babi, Marimun, Adriana Lessa. Semana que vem, tá? É isso. Essa semana que vem tá marcada. E... não, e nada. E aí eu vou conversar com vocês, pessoas que me pediram para conversar. Eu acho que, tem tanta gente que tem tanta sabe, muito mais de MTV do que eu, do que você, Carol, que tem material, Imagino. que tem arquivos, que tem coisas para mostrar. Então, mais que tu, eu não sei não, Marina, são 18 anos. São 18 anos. Não. Cara, as pessoas têm muita lembrança e material mesmo, porque gravaram e tal, e a gente está dependendo dessas pessoas, porque se a gente sabe que o nosso arquivo, né? É verdade. Nossa. Esse é um capítulo à parte, a gente fala outra hora disso. Mas, então, como essas lives são para vocês que tem a MTV aí no coração e tal, eu vou conversar, vou fazer acho que um dia só disso, mas por enquanto eu vou fazer essas pequenas chamadinhas durante as próprias lives. Que é isso. Adorei a conversa. A gente tem que marcar uma cerveja, um chopp, já que não tem mais a Real, a gente inventa um parecido e marca todo mundo lá para bater papo. Por enquanto a gente pode fazer via Zoom, né? E aí depois a gente faz uma pessoal. Bom. Adorei. Carol, beijo enorme. Também. Se você Obrigada. Tá incrível, você sei lá, é isso. Uma mulher maravilhosa, já era. Transformou uma mulher mais incrível ainda. Adorei. Muito fã tua mesmo, tu sabe disso. Eu que sou sua. Beijo. Beijo.